Amados, eu queria chamar a atenção de vocês para um texto que está lá no profeta Isaías, como já divulgado na nossa arte de convite. Um único versículo, no livro de Isaías, capítulo 43, e versículo 1, que fala ao nosso coração sobre o valor do povo de Deus. O valor do povo de Deus. Porque em Isaías, no capítulo 43, e versículo 1, está escrito o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Que Deus se agrade de falar aos nossos corações por meio desse versículo da palavra dele. Eu não sei quantos de vocês chegaram a acompanhar as notícias, mas nas últimas semanas aconteceu um episódio bem comum no nosso Brasil. Um episódio que parecia, na verdade, história que a gente é acostumado a ver lá pelas bandas de Hollywood. O que aconteceu nas últimas semanas foi que a gente teve notícia de um tornado de categoria F3, que chega a ventos de até 250 km por hora, que praticamente varreu 90% de uma cidadezinha lá no Paraná. Uma coisa incomum. E uma das coisas que mais cortam o nosso coração quando a gente lê, escuta ou vê esse tipo de notícia, é ver a triste realidade de pessoas que literalmente, no olho do furacão, no olho do tornado, perderam tudo que tinham. Pessoas que perderam tudo. Aquilo que essas pessoas levaram décadas para construir por meio de muito trabalho duro, em poucos minutos, elas perderam. Eu estou citando e mencionando essa situação porque quando o profeta Isaías escreveu as palavras que nós acabamos de ler aqui no capítulo 43, a situação do povo de Israel era parecida. Isaías escreveu essas palavras como um porta-voz de Deus quando o povo de Israel tinha perdido praticamente tudo diante dos ataques dos seus inimigos. Eles estavam passando por uma crise que nós conhecemos como a crise do exílio. Uma crise que tinha feito o povo perder tudo aquilo que eles levaram não só décadas, mas também séculos para construírem na nação. O povo de Israel foi derrotado pelos seus inimigos, foi deportado, foi escravizado, ficaram sem terras, sem rei, sem exército, sem economia, sem liberdade, sem templo e sem esperança. Mas o pior de tudo, irmãos, não era apenas aquilo que a essa altura da história do povo de Deus estava acontecendo com o povo. O pior de tudo não era o que estava acontecendo ao redor do povo. O pior de tudo é o que estava acontecendo dentro do povo. Porque aquelas dificuldades estavam sendo tão violentas, estavam sendo tão fortes no coração da nação, que o povo começou a se desesperar. Que o povo começou a duvidar do seu próprio valor. Que o povo de Israel começou a duvidar da sua própria identidade, da sua própria história, do seu próprio futuro. Começou a duvidar da existência deles nessa terra. É o que nós às vezes chamamos de uma crise existencial. É aquele tipo de situação crítica que faz você querer duvidar de tudo, até de Deus, até de si mesma. É aquela fase da vida onde as coisas vão perdendo o sentido, seja pela dor da perda, ou pela dor do luto, ou pela dor de um desemprego, ou pela dor de uma desilusão amorosa, ou pela dor de uma falência financeira, ou pela dor de uma crise emocional aguda. Aquela dor é tão forte que você passa a duvidar do valor da vida, que você passa a duvidar do valor de andar com Deus, que você passa a duvidar do agir de Deus na sua vida. O povo de Israel estava passando por isso, numa escala que é até difícil a gente imaginar, ou eu descrevi aqui para vocês, porque eles estavam nessa situação, achavam que aquilo seria o fim de todos, achavam que aquele seria a prova final, o descarte da nação, a aniquilação da nação, achavam que estavam abandonados pelo próprio Deus. E aí é nesse contexto de dor, de desespero, de angústia, que Isaías pronuncia como um porta-voz de Deus as palavras que nós acabamos de ler aqui.
uma palavra de esperança. A expressão que abre o nosso texto, quando Isaías diz assim, mas agora, assim diz o Senhor, expressa justamente essa reviravolta, essa mudança radical, essa mudança abrupta. Há um novo capítulo de restauração chegando para aquele povo que foi derrotado, humilhado e espalhado entre as nações. Uma restauração que vem da parte do próprio Deus. E essa restauração, Isaías diz aqui, ela vai acontecer porque aquele povo continua sendo importante para Deus. Porque aquele povo, mesmo debaixo da disciplina justa de Deus, continuava sendo um povo valioso do Senhor nessa terra. É como Isaías apresenta, o valor imutável do povo de Deus. Qual é o valor do povo de Deus? Qual é o valor que a igreja tem nessa terra? Qual é o valor que o crente, o cristão tem nessa terra, que nós temos nesse mundo? O que acontece quando esse valor não combina muito com a situação ao nosso redor? O que acontece quando a gente entende que é valioso, mas parece que é desastre por cima de desastre, crise por cima de crise, problema por cima de problema? O que acontece quando o sofrimento confronta o valor que nós encontramos na palavra? É exatamente esse tipo de questão que Isaías está respondendo aqui nesse verso. Através de algumas verdades, ele vai destacar aqui nesse versículo pequenininho. A primeira delas, que mostra o valor do povo de Deus, é sobre o fato de nós, como povo de Deus, igreja do Senhor, sermos criados por Deus. É como o texto começa. Mas agora, assim diz o Senhor que fez o quê? Que o criou, ó Jacó. É assim que Deus se apresenta como um criador. É como se Deus estivesse voltando a mente do povo para aquilo que está lá no livro das origens, o livro de Gênesis, no iniciozinho da Bíblia, na primeira verdade apresentada pela boca de Deus para a história humana. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É assim que Deus se apresenta como o Criador, aquele que formou o universo e aquele também que criou o ser humano do pó da terra. Isso é algo que não poderia cair no esquecimento do povo no meio daquela turbulência, porque o valor que eles têm, o valor que eles deveriam nutrir no seu coração depende justamente disso, do fato deles serem criados e desenhados pela mão de Deus, do fato deles carregarem a imagem do Deus invisível na existência deles aqui na terra. Porque o nosso valor vem daqui, gente. O valor vem do nosso Criador. Vocês sabem que se uma criança pegar algumas latinhas de tinta de várias cores e começar a salpicar numa tela qualquer, ninguém se impressiona com isso, exceto os pais. A gente é besta, a gente é bobo. Charles pintou uma camiseta do Dia dos Pais, eu tenho guardada na parte mais especial do meu guarda-roupa. É uma obra de arte para mim. Mas de resto, ninguém se impressiona. São tintas salpicadas numa tela, tudo bem, é isso mesmo. Agora, eu pergunto a vocês, e se um artista famoso, renomado, mundialmente conhecido fizer isso? Se ele fizer isso, se ele pegar várias tintas e espirrar literalmente numa tela, de forma aleatória, aí vira uma obra de arte, vira uma relíquia, é avaliado em milhões, é levado para um museu, é admirado por centenas e centenas de pessoas. Por quê? Porque o valor vem do Criador, o valor depende do Criador. Esse é o primeiro detalhe para a gente enxergar o valor que nós temos como povo de Deus. O valor não vem de nós, o valor vem do nosso Criador, o valor vem do nosso Deus. Eu enfatizo esse detalhe, amados, porque existem muitas interpretações evangélicas nesse assunto. Sabe, são evangélicos que dizem assim: olha, o ser humano é importante para Deus, a igreja é importante para Deus, porque Deus precisa do ser humano, porque Deus precisa da igreja, porque o ser humano tem uma coisa que Deus precisa dela, porque o ser humano pode suprir a carência de Deus, ou então porque quando Deus vê o ser humano, ele se derrete todinho pelo ser humano, porque o ser humano é valioso e por aí vai. É como se Deus fosse uma menininha de 12 anos se apaixonando pela primeira vez, e a gente fosse o galã da história. Isso não tem nada a ver com Deus. O nosso valor não vem do que nós temos, não vem do que nós podemos acrescentar a Deus, porque a gente não pode acrescentar nada a um ser que é autossuficiente, a um ser que não precisa de nada e de ninguém. O valor que nós temos, meus irmãos, não está em nós. Uma linguagem técnica, nós dizemos assim, não é um valor intrínseco,
é extrínseco, não é um valor que está aqui dentro, é um valor que vem aqui de fora, ele é recebido, ele é derivado. Isso quer dizer o que, Neemias? Que nós somos importantes não por nossa causa, nós somos importantes por causa do próprio Deus, porque foi Ele que colocou esse valor em nós ao nos criar do pó da terra e colocar algo que Ele não colocou em nenhuma outra parte da sua criação, colocar a sua imagem em nós, colocar a sua semelhança em nós. Nosso valor começa aqui, no fato de sermos criados pelo próprio Deus. Nós não somos resultados do acaso, nós não somos resultados de uma matemática provável, nós não somos resultados de uma explosão cósmica que aconteceu do nada, dando origem ao universo. Do nada, o universo existiu. Nós não somos resultados de uma ameba, de um ser unicelular que surgiu na água e depois foi evoluindo, passou a rastejar, depois virou um primata, um macaco, o que for, e no decorrer de milhões e milhões de anos temos lá o ser humano. Não, nada disso. Nós somos resultados da ação direta e poderosa de um Deus infinitamente sábio, poderoso, amoroso e glorioso. Nós somos resultados da mão criadora de Deus, nós somos desenhados, imaginados e criados pelo próprio Deus. Isso quer dizer que nossa vida aqui nessa terra, ela não é aleatória, ela não é um acidente, ela tem um sentido, ela tem um propósito, ela tem um norte, ela tem uma lógica, ela tem um alvo na sua existência. E esse propósito primário da nossa existência nesse mundo é um só, é Deus. Nós existimos tão somente para Deus. Dias atrás, um colega de treino se aproximou lá na academia e trouxe uma pergunta que ele tinha ouvido numa série de entrevistas, onde as pessoas traziam diferentes respostas para a mesma pergunta. Uma pergunta curta e direta. A pergunta que ele trouxe para mim foi: Neemias, o que é a vida? O que é a vida? Quando eu escutei essa pergunta, eu tive uma dificuldade de responder logo de cara, porque eu tinha acabado de fazer um exercício de pernas que tinha tirado meu fôlego todinho, Bruno. Eu estava naquela fase de esperar a alma voltar para o corpo para poder conseguir falar alguma coisa, mas depois eu percebi que eu não ia precisar de muito fôlego para responder aquela pergunta, porque a resposta para aquela pergunta era mais curta do que a própria pergunta. Cabia numa só palavra. A resposta é Deus. O que é a vida? A vida é Deus. Deus é a vida. Jesus diz em João 14,6 o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o quê? Eu sou a vida. Todo aspecto da nossa vida, queridos, se resume a esse ser, se resume ao nosso Deus. Seja a origem da vida, a base da vida, o desenvolvimento, amadurecimento, experiências, simplicidade, complexidades, relacionamentos, saberes, sabores, tudo na nossa vida se resume a esse Deus, porque Ele é o nosso Criador. A nossa vida foi criada por Deus, e a nossa vida só vai funcionar como tem de funcionar se ela for dirigida, se ela for apontada para o próprio Deus, porque nós não fomos criados apenas por Deus, nós fomos criados para Deus. É por isso que a maior loucura que um ser humano pode fazer em vida, sabe o que é? É se ele tentar viver a sua vida longe de Deus. É a receita para o desastre em mais sentidos do que eu poderia descrever para vocês nessa noite, é tentar viver a vida longe de Deus. Porque a gente foi criado para Ele, amados. Isso é como tentar abastecer um carro usando areia. Você pode encher o tanque todinho do carro de areia, de lama, mas não vai fazer o carro funcionar, porque ele não foi criado para isso. De forma semelhante, a única maneira da nossa vida funcionar de verdade, com alegria, estabilidade, plenitude, paz, com propósito, sentido, é se a gente dirigir e apontar a nossa vida para o nosso Criador, para aquele que nos criou. É essa a verdade que Deus está lembrando ao seu povo. Eu sou o Criador de vocês. Mas outra coisa que Deus diz também é que Ele não é apenas o Criador do povo, como também é o formador do seu povo. O texto está escrito assim: assim diz o Senhor, que o formou, ó Israel. Pode parecer que é a mesma ideia, né? Mas aqui a gente nota que Deus usou uma palavra
diferente. A palavra formou explica aquilo que acontece depois de Deus criar. Depois de Deus dizer que criou o seu povo, Deus diz através de Isaías que ele também formou, ou seja, ele sustentou, ele protegeu, ele guiou, ele orientou, ele formou o povo até que esse povo se tornasse uma nação plenamente estabelecida. A nação de Israel, como vemos no retrato bíblico, ela não foi formada por processos humanos, processos históricos, aleatórios que foram acontecendo assim à mercê do destino, não. A nação de Israel foi escolhida, formada, separada, capacitada, foi organizada pela própria mão de Deus. Ele chama um idoso chamado Abraão, numa terrinha qualquer, e diz: vá lá, Abraão, saia, porque eu não vou dar apenas um filho para você, eu vou dar uma nação inteira para você, que nem se você conseguisse contar as estrelas do céu, você conseguiria contar o povo que eu vou trazer através de você. Ele escolhe Abraão, escolhe Jacó, escolhe os patriarcas, escolhe a história do seu povo, a caminhada do seu povo, até que esse povo se torne uma nação. Eu formei vocês, Israel. Ele não só criou e deixou o povo sozinho, agora é com vocês, se virem. O deísmo prega isso, né? Tem um Deus, mas esse Deus, ele cria o mundo e ele deixa o mundo funcionando. É como um relojoeiro, ele dá corda no relógio e deixa o relógio funcionando sozinho. Por isso que hoje tem maldade e tal. Não. Deus cria e forma, sustenta, age, interage, sustenta a sua criação. Foi o que ele fez com Israel. Porque o nosso valor como povo de Deus reside nesse detalhe aqui também. Nós, como povo de Deus, nós vivemos uma história que é escrita e direcionada pelo próprio Deus. No Salmo 139, que a gente leu, Davi destaca exatamente isso, né? Vocês notaram que Davi apresenta Deus como aquele que nos formou lá no ventre da nossa mãe. Davi nunca viu uma imagem de ultrassom na vida. Ele não tinha tecnologia medicinal que a gente tem hoje. Mas ele entendeu isso. Quando a gente está lá, naquele secreto, naquele oculto, é Deus que nos forma. E mais, ele diz lá, como a gente leu no texto, né? É Ele que escreve cada um dos nossos dias antes mesmo da gente existir nesse mundo. Eu fico, sabe? Deus escreveu meus dias antes de existir o mundo. Quer dizer que antes do planeta, do sol, das estrelas, do universo, dos anjos, Deus pegou um livro e disse: Neemias vai nascer numa cidadezinha chamada Apudi. Ele vai ser um gordinho dos olhos verdes, sorridente, filho de Lenilson e de Vaneire. Escreveu isso, antes do mundo existir. Exatamente isso. Sobre o nosso futuro, tudo está escrito. Onde é que eu vou estar? No dia 8 de maio de 2054, às 9 horas da manhã e 27 minutos da tarde, 33 segundos. Onde é que eu vou estar? Está escrito lá, no livro de Deus. Parece aleatório, parece solto, parece imprevisível. Para Deus, não. Ele escreveu todos os nossos dias. Ele não é, irmãos, meramente o Deus que conhece o futuro. Ele é o Deus que escreve o futuro. Isso é diferente. Ele é o Deus que conduz a nossa história pela sua soberania. É impossível a gente dar qualquer passo para fora dessas linhas que foram escritas pela mão de Deus. Não tem como. Jonas tentou fazer isso, o profeta Jonas. Se deu mal. Se deu mal. Porque a nossa vida é absolutamente escrita pelo nosso Criador. É nisso que a gente confia. É nisso que a gente descansa. A gente coloca um pé para fora de casa, a gente consegue dormir em casa por causa disso aqui. Porque nós temos um Deus que escreve a nossa história. Nossa história não está sendo escrita, não, Ele escreveu. Ele é o Deus que forma, sustenta. Ele fez isso com carinho, com perfeição. Sabe aquela conversa? É porque Deus escreve certo por linhas tortas. Não, irmãos, Deus escreve certo por linhas certas. A gente é que não sabe ler direito. Agora a gente não sabe nem ler direito uma postagem numa rede social, né? A gente vive numa cultura que infelizmente é refém disso, né? Você coloca uma coisa A na rede social, entendem B, entendem C, D, menos do que você disse. Mas a gente tem dificuldade de interpretar o agir de Deus, da providência de Deus e da vontade de Deus. Boa parte disso acontece porque nós vivemos num mundo torto. A escrita de Deus é torta? Não. Agora, esse mundo que a gente vive é torto? É, e muito. O pecado fez isso. A gente falou sobre isso domingo passado, né? Como o pecado distorceu,
nossa mente, desfigurou nossa mente, como ele entortou a criação original de Deus, inclusive a gente. Foi o pecado que nos separou de Deus, foi o pecado que nos separou uns dos outros, foi o pecado que nos separou da verdadeira alegria da vida humana, foi o pecado que entortou a vida humana. Todos nós somos como aquela musiquinha. Havia um homenzinho torto, que morava numa casa torta, e sua vida era torta. Nós somos assim, por natureza, pecadores que foram entortados pelo pecado. Mas o que é que a mão de Deus faz? A mão de Deus supera nossas falhas, supera nossos erros, supera nossos pecados. A mão de Deus escreve a nossa história de modo que aquilo que o pecado entortou, aquilo que o pecado destruiu e desfigurou, Ele endireita, Ele conserta. E é sobre isso que Isaías está falando. Nós não somos importantes só porque fomos criados por Deus. Nós somos importantes porque somos sustentados por Deus. Porque vivemos numa história que está sendo escrita e direcionada pelo único autor onisciente desse mundo, o próprio Deus. O próprio Deus. Mas também, como Isaías prossegue dizendo, o povo de Deus é importante porque esse povo foi comprado por Deus. O texto diz assim: não tenha medo, porque eu o remi. A palavra remir não é comum para a gente não usa ela no nosso dia a dia, né? Ei, vai ali fazer uma redenção. A gente, no máximo, usa para uma praça, né? A praça da redenção. Mas o que significa essa ideia de remir? Era um processo comercial daquela época. Era bem comum. De repente você tinha um parente seu que lutou numa guerra, ele perdeu nessa guerra e por causa disso, ele foi sequestrado e escravizado pela nação que venceu. A sua responsabilidade para trazer ele de volta era fazer uma redenção. Para trazer aquele parente seu escravizado de volta, você tinha que redimir ele, você tinha que pagar um preço pela liberdade dele. Você tinha que pagar um preço para que aquela pessoa pudesse ser restaurada. A redenção é isso. Foi exatamente isso que Deus fez pelo seu povo. Ele resgatou o seu povo. Ele restaurou o seu povo. Ele consertou a situação e a liberdade do seu povo, seja no Egito, depois em Canaã, agora nesse exílio. Foi isso que aconteceu repetidas vezes. Eu remi você, Israel. Eu remi o meu povo. Porque, irmãos, não tem uma necessidade mais constante do povo de Deus do que a necessidade que temos de sermos resgatados. Tem aquele videozinho, né, de uma ovelhinha que ela está presa num canto, não sei quantos já viram. Aí o pastor pega a ovelhinha, aí consegue tirar do local que ela está presa, e ela dá 2 pulos e fica presa em outro canto. O povo de Deus é assim. Nós não somos perfeitos. A verdade é que a gente é difícil. Muitas vezes a gente está se metendo em encrenca. Às vezes nós estamos entrando e colocando nossa vida em perigos. E a gente muitas vezes não consegue se libertar sozinho desses perigos. Não, a gente precisa de alguém que faça isso por nós. E aí é onde entra a ação de Deus. Ele se apresenta como o resgatador do seu povo. Ele se apresenta como aquele que restaura o seu povo. Ele se apresenta como aquele que faz pelo povo aquilo que o povo não consegue fazer por si mesmo. Sabe o que é mais lindo? É que ele faz isso, mesmo que tenha que pagar um alto preço. Você vai encontrar algumas pessoas nessa terra que poderão até mostrar uma disposição inicial de ajudar você, restaurar você em alguma situação crítica, mas às vezes, se o preço for alto, essas pessoas desistem. Desistem. Mas Deus não. Não importa o tipo de preço. Ele continua sendo o resgatador, o restaurador do seu povo. A prova disso é que séculos mais tarde, de Isaías escrever essas palavras, aconteceu uma redenção ainda maior em Israel. Foi a redenção que aconteceu não no Egito, não em Canaã, não no exílio, mas a redenção que aconteceu no Calvário. Quando Jesus veio para esse mundo, nasceu nesse mundo, viveu uma vida perfeita em nosso lugar, obedeceu a Deus completamente e depois pagou o preço de morte, e morte de cruz. Ele sofreu a morte mais violenta que podia ser concebida pela imaginação humana, debaixo da ira dos homens e também do próprio Deus, do castigo de Deus pelos nossos pecados. Tudo isso para nos trazer redenção, para nos trazer libertação, para nos trazer a restauração que só Ele conseguiria promover por nós. Foi isso que Jesus fez lá naquela cruz. Ele foi entortado lá naquela cruz, literalmente, para que nós pudéssemos ser endireitados como povo de Deus.
Lá naquela cruz, Jesus recebeu a pior dor, a pior tristeza do inferno, para que hoje eu e você tivéssemos acesso à alegria da salvação. A alegria de estarmos bem com Deus, a alegria de termos nossos pecados cancelados, a alegria de termos a nossa vida transformada, a alegria de não temermos mais a morte, ou o inferno, ou o futuro desconhecido, mas a alegria de termos em nosso coração o pulso vibrante da esperança celestial, da esperança do céu. A alegria que nós temos, amados, como povo de Deus, de pertencermos duplamente a Ele. Eu estava dizendo isso hoje de manhã no discipulado. Nós, como igreja e povo de Deus, a gente não pertence a Deus só por direito de criação, o que já seria suficiente. Mas não é só isso. Não é só porque Deus criou você e sustenta você e coloca comida na sua mesa, um teto na sua cabeça, roupa no seu corpo. Não é só isso. Nós pertencemos a Deus não só por criação, mas também por direito de redenção. Porque Ele pagou um preço, porque Ele derramou o sangue do Seu Filho Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser comprados, perdoados e adotados na própria família dEle. E é isso que mostra o nosso valor, meus irmãos. É isso que ao mesmo tempo traz coragem, ousadia para o nosso coração. Porque como povo de Deus, como Isaías vai destacar aqui ainda no versículo 1, nós somos aquele povo que é encorajado por Deus. O que é que Deus vai dizer aqui, através de Isaías? Não tenha medo, porque eu te remi. Não fique com medo, não fique desesperado, não fique amedrontado, não tenha medo não. É como se Deus estivesse indo lá na ferida. Ele está tocando no pior trauma do povo de Israel. O medo. O medo de serem engolidos pelos inimigos, as outras nações. O medo de serem aniquilados como nação. O medo de terem seus filhos e filhas escravizados, levados embora. O medo de morrerem longe do templo, longe da sua terra, longe da sua família. Era como o povo estava se sentindo por dentro. Destroçado, devastado. O povo olhava para o futuro, espalhado em várias nações. E agora? O que é que vai ser de nós? Estavam perdendo o sono e inquietando o próprio coração por essa força do medo. O medo. E nós sabemos muito bem o que é isso, né? O medo é um sentimento universal. A gente conhece o medo na nossa vida antes mesmo da gente saber que é medo. Antes mesmo da gente saber o nome desse sentimento. É o medo. Desde a nossa infância, quando a gente estava ali, em situações que faziam o nosso coração acelerar, em situações que faziam a gente chorar, em situações que faziam as nossas pernas fraquejar. É o medo. Vejam, amados, com o passar do tempo, o medo não vai embora. O medo ganha uma nova forma, mas ele não vai embora. Antes a gente tinha medo de escuro, a gente tinha medo de palhaço, a gente tinha medo de um dentista, um médico, um jaleco branco. Agora, a gente ainda tem medo. Medo do desemprego, medo do luto, medo de uma desilusão amorosa, o medo de fracassar em algum projeto pessoal, empresarial, o medo da gente, sabe, errar e destruir nossa vida, destruir nossa família. Os medos continuam lá, eles são inevitáveis, sempre vão existir situações que tentam deitar com a nossa cabeça em um travesseiro à noite para roubar nosso sono, para roubar nossa paz. Isso muda de pessoa para pessoa, mas é comum a todas as pessoas. Mas os medos da vida, como nós aprendemos aqui, eles não são apenas inevitáveis, eles são também superáveis. E é exatamente essa palavra que Deus está trazendo aqui. Essa superação, a melhor forma que você tem de encarar os seus medos é lembrar dessas verdades aqui. Você não está nesse mundo por acaso. Você não está nesse mundo por acidente. O controle da sua vida pode não estar nas suas mãos, mas está nas mãos de alguém. Você foi criado por esse alguém, você é sustentado por esse alguém pagou o preço pela sua redenção, pela sua salvação, e esse alguém é plenamente capaz de fazer tudo aquilo que você precisa para caminhar com ele. Esse alguém é o nosso Deus, é o Deus da igreja, é o Deus do seu povo, é aquele que caminha com a gente, e a gente não precisa se entregar aos medos dessa vida, porque nós temos um Deus ao nosso lado. O segredo da coragem é esse. Como é que a gente enfrenta esse mundo velho? Cheio de nó pelas costas, como diz o Matuto.
cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de ameaças, cheio de perigo. Como é que a gente enfrenta isso tudo? É tendo essa presença de Deus ao nosso lado, é correndo para Ele. Isso aqui é o que a gente aprende com qualquer criança, como a gente corria para os nossos pais quando a gente estava com medo, é assim que a gente faz. Nos medos da vida, a gente corre para Deus, para as promessas de Deus, para a presença de Deus, para a caminhada com Deus. E é lá onde a gente encontra coragem. O único capaz de oferecer um verdadeiro encorajamento para nós é Deus. A coragem não vem de nós. A coragem não vem das pessoas que você tem ao seu lado, por mais excelentes que sejam. Família, colegas de trabalho, amigos e amigas fiéis, não vem dessas pessoas. A coragem não vem do Estado, a coragem não vem de um projeto político, a coragem não vem de uma igreja, a coragem não vem de nós mesmos, nossa inteligência, nossa experiência de vida, nosso dinheiro, nossos contatos. Não, gente, se a gente colocar a nossa confiança final nessas coisas, mais cedo ou mais tarde, a gente afunda no fundo de uma rede. Mas se nós colocarmos a nossa esperança em Deus, tudo que Ele já fez por nós, e tudo que Ele promete fazer por nós, aí a gente ganha coragem, aí a gente ganha ousadia, aí a gente consegue manter a nossa cabeça em pé, a gente consegue manter a nossa cabeça erguida, porque é isso que traz coragem para o nosso coração. Não tenha medo, porque eu remi você, eu comprei você. É assim que a gente entende a experiência do salmista lá, no vale da sombra e da morte, dizendo: ainda que eu passe por esse vale, eu não temerei mal nenhum, porque tudo vai dar certo? Não. Porque ele tem ótimos guerreiros ao seu lado naquele vale? Não. Porque ele é inteligente? Também não. Porque ele tem dinheiro? Também não. Eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. É a presença de Deus sendo completamente suficiente para nos dar a ousadia que precisamos para viver a nossa vida nessa terra. Entendemos o nosso valor nisso, amados. Nós não somos encorajados por qualquer pessoa, não. Nós somos encorajados pelo próprio Deus. Um Deus que é totalmente capaz de fazer isso, porque Ele conhece a gente de perto. É a última verdade de Isaías nesse texto aqui. Ele encerra o seu texto dizendo: eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Um dos conhecimentos mais básicos que a gente tem de Deus é que Ele é onisciente. Nem mesmo o que é isso? Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo, Ele sabe de todos. Ele conhece todos os seres humanos por dentro e por fora. Ele conhece cada detalhe do universo e nem precisou conhecer e nem precisa lembrar como nós. Ele simplesmente conhece num ato simples. Ele é onisciente. Onisciente. Por exemplo, uma das coisas que Deus diz, lá no Salmo 147, versículo 4, é que Ele conhece cada estrela pelo nome. Se os cientistas estiverem certos nessa, existem cerca de 200 trilhões de estrelas no universo. Mais do que isso, 200 trilhões, eu nem sei dizer o quanto é isso. Isso é mais do que todos os grãos de areia de todas as praias do planeta Terra. E Deus chama cada uma pelo nome. Cada uma. A gente não tem nem essa quantidade de nomes, sabe? Não tem nem 1 trilhão de nomes do planeta Terra. 200 trilhões, Deus chama cada uma pelo nome. É a sua onisciência, o seu saber absoluto de tudo e todos. Mas vejam, irmãos, aqui no texto, quando Deus diz que chama o seu povo pelo nome, Ele está falando sobre algo diferente, algo ainda mais especial, algo ainda mais lindo, porque Ele está descrevendo a intimidade que Ele tem com o seu povo. A ideia de conhecer pelo nome não é uma ideia de informação, porque Deus sabe, Ele sabe o nome, o nome desse aqui eu sei, não sei mais nada. Não, não é só informação, é comunhão, é relação, é relacionamento com o próprio Deus. Ele conhece a gente pelo nome, porque Ele é o Deus que está próximo. Ele não apenas conhece o nome do seu povo, sabe o que foi que Ele fez? Ele escolheu o nome do seu povo, como os pais fazem, né? Aqui o nome dele vai ser Charles Marinho da Silva. Vamos lá no cartório colocar o nome. É o ato de dar um nome, um ato de intimidade, de amor, de carinho. Quando está escrito aqui que Deus nos conhece pelo nome, é exatamente essa ideia que o Isaías está ventilando aqui. Ele é o Deus que deu o nosso nome, que nos trouxe um novo nome, uma nova vida, um novo futuro, uma nova esperança, porque agora, como povo de Deus, nós pertencemos a Deus.
O nosso texto encerra com essa frase, né? Com essa expressão: você é meu. Nosso valor se encontra nisso. Por que esse povo é importante? É porque são inteligentes, porque tem dinheiro, é porque tem isso e aquilo, é porque tem impacto na sociedade, é porque a igreja está cheia, é porque a igreja está vazia. Por que esse povo é importante? Porque eles têm um dono, e esse dono é o Criador. Isso aqui é um microfone qualquer. Cumpre sua função, é nosso, tem seu valor, mas é comum. Se esse microfone tivesse sido propriedade da Rainha Elizabeth em vida, e ela tivesse usado esse microfone para trazer várias falas ao redor do mundo, ele não estaria aqui hoje. Ele não teria esse mesmo valor que tem hoje. Ele teria um valor inestimável. Ele estaria no museu. Tocar nesse microfone seria um crime. É um microfone qualquer. É um microfone comum, mas por causa do dono ou da dona que teve ele, inclusive até, acho que eu quebrei ele aqui agora. Mas por causa do dono que esse microfone teve, da dona que esse microfone teve, ele ganhou valor, ele ganhou importância inestimável. Nós podemos ser seres humanos comuns, irmãos, e nós somos seres humanos como qualquer outro ser humano. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não temos o direito de olhar ninguém de cima para baixo. Nós não temos, sabe, um sentimento de superioridade no nosso coração. A gente é ser humano. A gente escova os dentes toda manhã. A gente come arroz com feijão meio-dia. E se a gente não dormir de noite, a gente pifa. Porque nós somos seres humanos, comuns. Mas o nosso valor, sabe qual é? É o fato de sermos seres humanos que pertencem a Deus, que foram comprados por Deus, que Deus olha para nós e diz: vocês são meus, eu derramei o sangue do meu filho para trazer vocês para a minha família. Essa atitude do Pai Celestial, nos adotar na sua família, nos ter como propriedade exclusiva dele, é o que traz valor para a nossa vida, é o que traz valor para o nosso coração, porque agora nós somos conhecidos por Deus. Eu sei que para muitas pessoas você pode ser apenas um número, você pode ser apenas uma estatística, você pode ser apenas um cartão de crédito, você pode ser apenas uma muleta, que só é usada em dias difíceis e depois é escanteada. Mas para Deus não. Para Deus você é conhecido. Ele conhece suas lutas, seus problemas, suas dificuldades, suas limitações, suas dores, suas tristezas. Ele conhece seus sonhos. Ele conhece seus pesadelos, Ele conhece cada passo e projeto no seu coração, Ele conhece tudo, porque nós somos o povo dEle, porque nós temos o privilégio de, como igreja, pertencermos a Ele através de Jesus Cristo. A nossa dependência, irmãos, depende nisso aqui, depende de quem nós somos diante de Deus. O mundo lá fora diz outra coisa. O mundo diz que sua importância depende de quem você é na sociedade, do que você tem na sociedade e de quem você conhece na sociedade. Então, para ser importante, você tem que acumular conhecimento, você tem que acumular boas amizades, influentes também, você tem que ser reconhecido, ter dinheiro, conquistar vários diplomas, ter um grande patrimônio e ser poderoso, ser poderosa, ser influente. Eles dizem que isso é um ser humano importante, né? Mas a verdadeira importância da vida, sabe qual é? É quando Deus nos chama pelo nome. É quando Deus nos tem como filhos e filhas. Porque não se trata, biblicamente, de ser a pessoa mais importante desse mundo, ou de ter as coisas mais importantes desse mundo. Se trata de sermos criados, sustentados, redimidos, conhecidos pelo ser mais importante do universo. Deus. Deus. Dona Maria está lá no meio do sertão. Pensa nela. Ela nunca viajou. Ela nunca viu o mar. Ela nunca conseguiu comprar um transporte próprio além da sua bicicleta. Ela nunca teve um salário bem pago. Ela nunca teve o privilégio de estudar, se formar. Mas ela recebeu Jesus. Ela recebeu salvação. Deus chama a Dona Maria agora pelo nome, porque é filha dele. Ela vive com Deus, ela anda com Deus. Ela toma café, almoça, janta, serve, trabalha, conversa, obedece a esse Deus todos os dias da sua vida. Ela é anônima. A maior parte do planeta vai viver e morrer e nunca conhecer essa mulher, mas ela é conhecida pelo dono desse mundo. Ela é conhecida por Deus. E um dia, esse dia vai chegar,
Quando os ilustres dessa terra escutarem do próprio Senhor Jesus Cristo, se afastem de mim, porque eu não conheço vocês, muitos vão ouvir isso. Senhor, não fizemos milagres, não fomos para a igreja, não pregamos, não expulsamos demônios em seu nome, se afaste de mim, eu nunca conheci vocês. Mas a Dona Maria vai estar lá, ouvindo: vinde, bendita do meu Pai, tome posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Irmãos e irmãs, isso é ser importante, isso é ter valor. Nunca deixe as ilusões e perspectivas e exigências desse mundo fazerem você se sentir um lixo, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo. Você é importante para Deus, isso basta. O que é que está em Jeremias 9, 23 e 24? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, o que se orgulhar, se orgulhe disso, em me entender e me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Esse é o valor do povo de Deus. Quem pode dizer amém para isso? Se você está aqui nessa noite e quer fazer parte desse povo, o caminho é claro. A porta é estreita, mas está aberta. O chamado é urgente e simples. Venha, confie no Evangelho, se arrependa dos seus pecados e faça parte do povo mais importante dessa terra, do povo de Deus. É você vir com todo o seu coração para esse Deus que criou você, sustentou você e que pagou um alto preço para que você pudesse ter uma nova vida nesse mundo, uma vida completamente transformada ao lado dele. Porque esse é o caminho para qualquer pessoa, fazer parte do povo de Deus, da igreja, da família do Senhor nessa terra, do corpo de Cristo nesse mundo.